Gente, eu gostaria de trabalhar com vocês hoje um texto do apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira epístola dos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 12 e diante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 até o final. Né? Eu vou ler até o final, mas eu não vou trabalhar todos os versículos, só alguns versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 até o final. A versão da minha Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional, certo? Enquanto vocês procuram, gente, vamos pegar um momento agora para nós orarmos pela Val, que está se recuperando de uma pneumonia. Vamos orar pelo diácono Reinaldo, que passou por uma cirurgia, removeu a vesícula. Graças a Deus está bem, está em recuperação, está na casa da mãe dele, sendo cuidado pela mamãe, maravilha, né? E pelos demais enfermos que estão aí, né, cometidos de gripe, né? E de tantas coisas que têm derrubado o povo de Deus. Vamos levantar esse clamor agora. Pai bondoso, nós como igreja intercedemos agora pela vida da Val, pedindo que o Senhor a cure por completo desse estado de pneumonia, que ela aí melhore bastante, Deus recupere a sua saúde por completo e volte a realizar as coisas que ela vem sempre realizando, né? Esteja suprindo cada uma necessidade dela. Te agradecemos também pela vida do teu servo diácono Reinaldo, que passou por essa cirurgia, teve pleno êxito, está também em plena recuperação. Que o Senhor também o conduza nessa recuperação, para que ele possa estar já aqui conosco, louvando o teu nome. Os demais enfermos aí, a Valéria, que já está curando a vida dela. Nós temos orado também pelo primo da Fabiana, Márcio, que o Senhor também o cure, para que ele também volte para o seu lar completamente curado, Pai. E os demais enfermos, se porventura eu esqueci, o Senhor conhece cada um deles. Que o Senhor também traga cura e saúde por completo, em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 em diante, como eu falei, a minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. Apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortemos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. O interessante ao lermos a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ele escreve à igreja de Tessalônica, né? Os Tessalonicenses eram os crentes que estavam na cidade de Tessalônica. Paulo escreve especificamente para eles. Escreveu 2 cartas. A igreja de Tessalônica era uma das igrejas prediletas de Paulo, né? Uma delas era Filipos e outra
Tessalônica. Filipos pela generosidade, pela bondade, por compartilhar com Paulo as necessidades, por suprir as necessidades de Paulo. E Tessalônica pelo fato de compartilhar a mensagem do Evangelho. Paulo chega a dizer que a igreja de Tessalônica se tornou modelo por toda a Acaia e a Macedônia. Olha, falar que era uma igreja modelo. Por quê? Porque eles receberam a mensagem do Evangelho pregada por Paulo e não reteram para eles. Pregaram para outras pessoas e outras pessoas foram ganhas, foram salvas, e Paulo os elogia por causa disso. Mas nessa primeira carta, chegando ao final, como Paulo faz sempre, dando as suas saudações, e aqui especificamente uma saudação, mas antes dessa saudação, Paulo dá alguns conselhos, algumas instruções, algumas advertências, né? Veja que o interessante desses conselhos, que nós vamos ver, principalmente o versículo 16, 17 e 18, que são conselhos orientativos eternos, e que ao mesmo tempo são intercambiáveis, que a gente pode trocar um pelo outro, que vai dar sentido quando a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o interessante é que esses conselhos que Paulo dá para a igreja de Tessalônica não são conselhos apenas no âmbito espiritual, no âmbito deles manterem a santidade, de manterem a integridade espiritual e o relacionamento com Deus. São conselhos que servem para toda a área da nossa vida, inclusive para a nossa saúde física e sentimental e emocional. São conselhos que, uma vez obedecidos, praticados, vai nos dar uma qualidade de vida física e emocional maravilhosa. Paulo começa dando conselhos de como nós devemos lidar com os nossos líderes. E eu não quero aqui, nessa noite especificamente, tratar aqui nesses versículos, o 12, o 13, que Paulo fala a respeito disso, dos nossos relacionamentos, conselhos de como a gente deve se relacionar para com os nossos líderes. Mas no versículo 14 até o 18, Paulo trata de conselhos que eu gostaria de tratar nessa noite. São conselhos dos nossos relacionamentos interpessoais. Do versículo 13 até o 15, Paulo fala isso. São conselhos, são orientações de como devemos lidar com o próximo, com as pessoas, especificamente da igreja. E o versículo 16 ao 18, ele vai falar sobre o nosso relacionamento pessoal, nosso e com Deus. Então vamos prestar atenção no que Paulo orienta os crentes de Tessalônica e no que o Espírito Santo orienta a cada um de nós nesses conselhos, como eu falei, conselhos orientativos e que são eternos e que farão bem para nós, certo? Então Paulo começa no versículo 14 ao versículo 15 mostrando que nós, como corpo de Cristo, a igreja, porque ele está escrevendo para a igreja e falando, olha, vocês prestem atenção. Então ele mostra que na igreja nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas, ou que as pessoas que estão servindo a Deus na igreja como corpo estão catalogadas ou classificadas em 3 categorias diferentes. E para cada uma dessa categoria nós precisamos lidar de maneira diferente. Não podemos exercer o mesmo padrão para a mesma pessoa ou para outro grupo de pessoas. São diferentes. E Paulo começa mostrando. Ele mostra aqui no versículos 14 e 15, como eu falei, esses 3 grupos que as pessoas se encaixam na igreja. Aqui no 14 fala, exortamos vocês, irmãos, aqui, advirtam os ociosos. Na versão NVI fala ociosos, né? Tem outra versão que fala insubmissos ou insubordinados. Então a gente vai encontrar na igreja pessoas que estão servindo a Jesus, mas por causa de que
precisando a palavra ocupar a totalidade da sua mente, o seu coração, não se desenvolveram espiritualmente e se tornaram insubmissos, insubordinados. E porque são insubmissos, insubordinados, estão ociosos, não estão verdadeiramente exercendo o ministério, não estão trabalhando, estão dando trabalho. E Paulo fala, olha, para com esses nós devemos fazer o quê? Advertir, ou outra versão, exortar. Paulo está dizendo que os crentes insubmissos ou ociosos, insubordinados, eles não precisam que a gente vá lá e passe a mão na cabeça e que a gente fala, não, tadinho, você é vítima da sociedade, você é vítima da igreja, você é vítima da compreensão da liderança, você é vítima da compreensão dos irmãos, você é vítima da compreensão do pastor. Não, Paulo fala que de maneira nenhuma nós devemos tratar essas pessoas dessa forma, porque essas pessoas não precisam de consolo e conforto, elas precisam de advertência, elas precisam de exortação. Mas nós também temos que entender que a advertência e exortação não é simplesmente chegar lá e descer a linha, né, e bater nessas pessoas, não. Elas precisam de correção, de exortação. Mas o que significa isso? A palavra exortar significa estar ao lado. E a ideia é que você se coloque ao lado para adverti-la, corrigi-la. Mais ou menos isso. A pessoa é insubmissa, a pessoa não se submete à palavra de Deus, a pessoa não se submete à sua liderança, a pessoa não se submete aos preceitos, às normas da igreja que estão estabelecidas na Bíblia. Então não é para você chegar do lado e abraçar, oh irmão, conte comigo, né? Olha, você é bênção. Não. Paulo está dizendo que eles precisam ser exortados e advertidos. Então essas pessoas precisam que a gente chegue para ele e fale assim, olha, você é meu irmão em Cristo, e a Bíblia diz que eu tenho que te amar. E por eu te amar, eu estou dizendo que você está cometendo um erro grave. Você está maculando, manchando o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Jesus morreu para deixar uma igreja pura, como diz Efésios 5:27. E você está manchando isso. Você está se tornando insubmisso. Você não quer mais ser corrigido. Você não quer mais mudar. Você quer impor a sua posição. Insubmisso, gente, é aquele que não ouve os outros, que acha que ele está certo. E que a posição dele tem que prevalecer, e ele bate de frente e não está ali para somar, ele quer dividir. Paulo está dizendo, preste atenção nesse tipo de pessoa da igreja. E se coloque ao lado para advertir, para corrigir, e não para passar a mão na cabeça. Por que, gente? Se essas pessoas são insubmissas e você se coloca ao lado dela, você está se tornando também insubmisso. Se eles não estão tratando a igreja como deveria tratar, não está tratando a palavra de Deus como deveria tratar, não está tratando a liderança como deveria tratar, com certeza não vai tratar você, por mais amigo íntimo que ele seja seu. E se você realmente é amigo íntimo dessa pessoa, você tem que mandar real para ela. Não tem que aceitar os argumentos, porque aquela pessoa insubmissa é aquela que fica, né? E vai lá, você está vendo? Eu não concordo com isso. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo. Fica semeando contendas, fica buscando pessoas para fazer parte de uma panelinha do complô e quer dividir a igreja. Gente, isso já aconteceu no céu com Lúcifer. Ele induziu até essa parte de anjos. Ele veio aqui na terra, já foi lá buzinando no ouvido de Eva, né? Falando mal de Deus. E essas pessoas que estão nessa posição estão se deixando levar por aquilo que eu chamo de um germe, de um vírus luciferiano. Está deixando Satanás orientar a vida dela e não está percebendo. E compete a nós, que somos mais esclarecidos, chegar para eles e advertir.
Então Paulo está dizendo que esse primeiro grupo, que são os ociosos, ou insubordinados, insubmissos, precisam de advertência, precisam de exortação, correção. Mas Paulo ainda nesse versículo fala outro grupo: confortem os desanimados. Existe gente na igreja que está desanimada. O desânimo faz parte da vida. Quem aqui nunca ficou desanimado? Se você nunca ficou desanimado, conte para mim um segredo, né? Porque às vezes eu desanimo. Tem vezes assim que eu falo para a Valéria: eu estou um bagaço. Hoje eu só vou para a igreja porque eu sou pastor. Se eu pudesse, eu ficar aqui na cama, né? A gente se desanima com tanta coisa que a gente vê que nos sobrevém. A indiferença das pessoas, a ingratidão das pessoas, o peso que é cuidar de vidas, tudo isso nos deixa desanimados. As enfermidades que batem contra a gente, né? As desavenças, tudo isso nos desanima. Agora veja que Paulo não fala assim: olha, os desanimados, vocês devem advertir. Não. O segundo grupo que a gente encontra na igreja são aqueles desanimados. Se eles já estão desanimados e a gente vai lá, né, já dá na bicuda nele, gente, aí aquele não melhora, vai piorar, né? Desanimado não precisa de advertência, desanimado não precisa de exortação, desanimado precisa de conforto. Paulo está dizendo aqui: conforto ou consolo. A gente precisa confortar ele, né? Eu estou sem vontade de ir para a igreja. Olha, não, eu vou passar na sua casa, vou te levar. Ele está desanimado, dá uma ligada para ele na segunda-feira, né? Olha, eu não te vi no culto, senti a sua falta, né? Não vai fazer como insubmisso, eu ligar para ele e falar assim: está desviado, não está indo mais no culto? Não é assim. Irmão, você pensa, eu te amo, Jesus, eu senti a sua falta, o que aconteceu? Está precisando de ajuda? Posso fazer alguma coisa por você? Os desanimados precisam de ajuda, de conforto. Paulo está dizendo, esse é o segundo grupo, desanimados, né? Nós temos um canto que a gente cantava: desanimados, não, lembra, né? Não é para ficar desanimado, mas a gente fica, faz parte. E o desânimo precisa ser tratado. Deus sabia disso. Quando ele chama Josué, sabia que Josué estava desanimado. Por quê? Moisés havia morrido, aquele povo estava lá dando trabalho. E você vai ver que 3 vezes Deus fala para ele, né? Ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Depois o povo também fala: olha, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. E a gente precisa receber ânimo, né? Receber entusiasmo. A palavra entusiasmo é uma palavra grega que significa ter os deuses dentro de você. Nós precisamos entusiasmar as pessoas, mas não dizer que ela tem os deuses, mas que tem Deus, que tem o Espírito Santo dentro dela, e que ela tem o Espírito Santo, que é o Consolador, é aquele que conforta, que consola, e que nós estamos lá também para exercer uma função parecida com o Espírito Santo, para consolar, para confortar, para ajudar aquela pessoa. Porque se já está desanimada, a gente não pode mais deixar ela mais desanimada, não. Temos que levantar o astral dela. Esse é o segundo grupo. O primeiro são os ociosos ou insubordinados. O segundo são os desanimados. E o terceiro, nesse mesmo versículo 14, Paulo fala: auxiliem os fracos. Alguma Bíblia fala: ajudem os fracos. Tem crente fraco na igreja? Tem, né? A gente brinca que é crente galinha da Angola, tá assim: estou fraco, né? É aquele irmão que parece que não consegue dar um testemunho, dar um testemunho, né? Ore por mim, irmão. Acontece. Existem momentos também que nós passamos por fraqueza. E nesse momento de fraqueza, a gente precisa também auxiliar essas pessoas, como diz o texto. Auxiliem os fracos. Eles precisam da nossa ajuda, precisam do nosso socorro, do nosso amparo, né? Mais uma vez, você está fraco na fé, olha, eu vou caminhar com você, eu vou ficar orando com você, eu vou te visitar, eu vou, né, fazer alguma coisa para você melhorar, para você se fortalecer, e não dar paulada. E aquele que precisa de paulada não é para ajudar e não é para confortar, tá, gente? É isso que Paulo está dizendo. E ele continua
nesse mesmo versículo dizendo lá, para com todos sejam pacientes. É ter paciência, gente. Paciência com o ocioso insubordinado. Ter paciência para ver se ele vai melhorar. Paciência com o desanimado para ver se ele levanta o ânimo. Paciência para com o fraco para ver se ele se fortalece. É a maneira da gente tratar. Veja, existem maneiras específicas para tratar com cada um grupo, mas também existe uma maneira que serve para todos, que é paciência. Para com todos sejam pacientes. Então Paulo trata aqui nesses versículos, 14 e 15, e ele ainda diz no 15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Olha, não é porque o cara é insubmisso que eu vou pagar o mal com ele. Não. A única maneira da gente vencer o mal é com o bem. Porque se você vai tentar vencer o mal com o mal, você não vence. Você está sendo mais maldoso ainda. E o mal vai prevalecer. O mal só é vencido pelo bem. Certo? Sede bondoso para com todos. Então Paulo trata nesse versículo 14 e 15 dos nossos relacionamentos interpessoais. A gente precisa enxergar o irmão e ver se ele se classifica em algum desses grupos da igreja. E a nossa oração é que aqui na igreja tenha até desanimados e fracos, embora a gente não queira, porque faz parte. Faz a nossa oração para que não tenha nenhum insubordinado. Mas cá entre nós aparece, gente. Aparece. No grupo de Jesus não tinha? Tinha, Quem estava fraco, desanimado lá? Tomé, desanimado, Pedro, fraco. Insubordinado, Judas Iscariote. Judas Iscariote, Meu tio dizia que era Judas Carioca. Se no grupo de Jesus tinha, nas igrejas também tem. Mas a gente precisa, para cada um, saber lidar de uma maneira correta. E agora Paulo trata do nosso relacionamento para com nós mesmos e para com Deus. Versículos 16 a 18. E eu falo que aqui são mandamentos intercambiáveis e eternos. Porque ele fala, alegrem-se, orem e deem graça. Mas não é só isso. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em tudo. Eu posso trocar isso, eu posso dizer, alegrem-se em tudo, orem sempre, e deem graça em todas as coisas. Faz o mesmo sentido. Mas essas três orientações são fundamentais. E Paulo começa a mostrar, alegrem-se sempre. Gente, para vencer as dificuldades que a vida tem, nós precisamos manter sempre um espírito alegre. Você gosta de viver do lado de uma pessoa resmungona, que reclama de tudo? Aquela cara, de azedume, gente? Meu pai, Eu sempre brinco, falo, parece que tomou suco de limão com pimenta e giló sem açúcar. Está lá cuspindo fogo, crente dragão, cuspindo fogo. Ficando aquela pessoa. Você gosta de trabalhar do lado de uma pessoa? Antigamente tinha um desenho no meu tempo, Ó vida, ó céus, ó azar. Eu não disse que pequeno ia dar certo. Só pensa nas coisas erradas, gente, Mas Paulo está dizendo, se alegre, mantenha um espírito alegre. Como é bom, ter alegria. A alegria renova as nossas células. Nos Estados Unidos tem um grupo que faz terapia do riso. As pessoas vão lá para gargalhar. Para melhorar. Gente, hoje os shows que estão mais sendo procurados são shows de humor. Os humoristas, Eles falam hoje o stand-up comic, Você vai lá para sorrir, porque você sai alegre. Parece que você esquece dos problemas quando você começa a sorrir, Dizem que chorar e sorrir faz bem. Chorar você lava a alma, sorrir você se alegra
porque mexe, segundo alguns, 72 músculos aqui da face, né? Que ajuda até a prevenir a ruga, né? E é melhor sorrir do que chorar. E é melhor chorar de alegria, né, gente? Alegrai-vos no Senhor, Paulo fala. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui Paulo fala, estejam sempre alegres. Você quer ver na sua vida mudar de figura? Comece a se alegrar. Ah, mas eu tenho tanto motivo para reclamar. Mas observe os motivos que você tem para se alegrar. Nós estávamos comentando, né, recentemente, a irmã Marlene falando, que guerreira. Ela tinha motivo de sobra para se entregar, né, gente? Se vocês acompanharem a história da irmã Marlene, mas está aí, né? Vem nas orações, vem no culto de quarta-feira, está aqui, vencendo. Porque ela olha para o outro lado, tem motivo também. As coisas estão difíceis, mas para o outro lado, Deus está dando força para ela vencer isso. Ela, irmão João, quantas dificuldades, mas no meio disso tudo, Deus dando bênção para eles, né? Dando bênção. Recentemente eu ficou alegre, troquei de carro, pastor, bênção. Comprei uma casa, pastor, bênção, né? Estou vendendo a outra minha casa, bênção. A gente precisa olhar as coisas boas e nos alegrar. Mas às vezes a gente só consegue enxergar o lado ruim e se entristece. Tem tanta coisa boa para a gente se alegrar. Vai fazer mal quem fica sempre reclamando. Mas aquele que se alegra vai fazer bem. As suas células vão se rejuvenescer e você vai encarar as coisas de outra maneira. Paulo fala, mantenham a alegria, alegrem-se sempre. E aí eu vou pular a oração. Deem graças em tudo. Falei, que isso, pastor? Eu lia esse texto, gente, não entrava na minha cabeça. Dá graça em tudo. Mas preste atenção que a preposição que Paulo usa não é a preposição por. Ele não fala de graça por tudo. De graça em tudo. Como que é isso? A diferença é isso. Eu não vou dar graça porque bateram no meu carro. Mas mesmo batendo no meu carro, eu tenho condições de dar graça. Eu não vou dar graça porque perdi o emprego. Mas mesmo sem emprego, eu tenho condições de dar graça. Vê que Paulo fala, dá graça em e não por. Dê graça triste, mas não dê graça para tristeza. Dê graça desempregado, mas não dê graça por você ter ficado desempregado. Dê graça enfermo, mas não dê graça pela enfermidade. É a sua situação de você ser uma pessoa agradecida. E nós temos tanto motivo para dar graça, né? Graça a Deus, gente, nem se fala. Mas ser grato também pelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, por alguma coisa que as pessoas fizeram para nós. Jesus certa vez curou 10 leprosos. Ele falou, vocês vão lá, né, oferecem o sacrifício para o sacerdote, vocês vão ficar curados. Os 10 foram, mas só um voltou para agradecer. E essa é a grande verdade, né? Nós somos ingratos demais, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia. Veja os nossos amigos, os nossos ciclos de amizade, né? A gente fica a vida toda, né, ajudando aquele amigo, né, socorrendo ele. O dia que a gente não consegue corresponder com o que ele pede, ele apaga tudo aquilo que a gente fez de bom. Se torna uma pessoa ingrata. Esquece. A igreja é assim. Tem pessoas que passaram por aqui, a gente fez tanta coisa por elas. E aí, em determinado momento, se aborreceram e foram embora. Aí falam mal da igreja. Só lembra daquilo suposto, mas esquece tudo de bom que a igreja fez. São pessoas ingratas. E isso faz mal. Né? Deus também não gosta de pessoas ingratas. E o apóstolo Paulo está dizendo, em tudo dá graça. Não está dizendo de graça por tudo. Em tudo dá graça. Nós precisamos ter esse espírito de gratidão. Aprender a agradecer por tudo que Deus tem feito. Né, gente?
Só o fato da gente acordar, a gente vai ter que dar graças a Deus. Acordei com vida. Quantas pessoas não conseguiram acordar? Ah, eu estou ganhando pouco. Mas eu estou ganhando, estou empregado. Quantas pessoas não têm emprego? Na minha casa só tem arroz e feijão para comer. E quantas pessoas estão rebuscando lixo para ver se consegue alguma coisa? Meu tênis é velho. Eu não tenho dinheiro para comprar novo. Tem gente que não tem nem pé para colocar tênis. Graças a Deus por isso. A gente tem motivo de sobra para ser agradecido. E aí Paulo sintetiza: orai sem cessar. É a oração que vai me fornecer combustível para ser uma pessoa alegre. É a oração que vai me fornecer combustível para ser uma pessoa grata. Orai sem cessar. Orar sem cessar não significa que você tem que vir todo dia para a igreja, se ajoelhar e ficar, mas que você tem esse espírito de oração, conversa, porque oração é um diálogo. Você está conversando com Deus ali, cozinhando, conversando com Deus, assistindo louvor, né? Ouvindo louvor, isso. Você está no ônibus, você não precisa ficar de pé, levantar a voz, não precisa se ajoelhar no ônibus para orar, mas você pode estar no espírito de oração, falando com Deus. No seu trabalho você não vai falar: chefe, dá licença que agora eu vou orar, não. Mas trabalhando, você pode estar em espírito de oração. Oração é o combustível do cristão. E a gente precisa estar orando. Alguém já disse que oração é a alavanca que move, que movimenta a mão de Deus, que por sua vez move o mundo. Então, se você quiser que Deus mova o mundo, né? Mova a mão dele através da oração. Ore. Mantenha essa prática de uma vida de oração. Porque tem crente que só ora quando o calo aperta, né? Só ora quando as coisas estão difíceis, certo? Mas você tem que desenvolver esse espírito de oração, agradecer, dar graças a Deus, louvar a Deus. É isso. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Se nós praticarmos essa maneira de lidar com as pessoas da igreja, no próximo lá fora também, e desenvolvermos internamente a gratidão, a alegria e a oração, vamos ver como a nossa vida vai mudar. E não só isso, as pessoas que estiverem ao nosso redor vão mudar, porque a gente vai entusiasmar, influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o nosso modelo. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que não apenas nos orienta, mas nos guia, nos guia para termos compromisso constante contigo, de acordo com o que o Senhor deixou determinado na própria palavra tua, que é Bíblia. Obrigado por esse culto que temos aprendido, que temos falado, que temos recebido. Obrigado por essas orientações de Paulo, que o teu Santo Espírito deixou registrado, que serve para nós. E nos ajuda a colocar cada um desses conselhos, dessas orientações na nossa vida diária, para agradecermos e sermos gratos a Ti, para alegrarmos o Teu coração e para melhorarmos o nosso relacionamento pessoal e interpessoal. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vamos ficar de pé, vamos continuar louvando o nosso Deus.